próximo tema é a mudança de fase, que é um dos temas mais importantes da termodinâmica. Muito bem, hoje a nossa agenda, eu vou continuar a discussão que a gente começou na aula passada sobre a maneira que a gente utiliza para converter todas as derivadas parciais envolvendo grandezas termodinâmicas de forma a expressá-las como combinação de um número pequeno do que eu chamo de coeficientes termodinâmicos e, eventualmente, grandezas que representem ou que identifiquem o estado do sistema. Nós começamos a fazer isso na aula passada. Um dos exemplos que eu mostrei na aula passada foi o cálculo da taxa de variação da temperatura com a pressão num processo isentálpico. Todo mundo entendeu o que eu falei? O que é um processo isentálpico? A entalpia não varia. E isso é importante por quê? Por que esse coeficiente é importante? Porque é esse processo que vai gerar técnicas de resfriamento. Em particular, é ele que é utilizado na geladeira doméstica para você conseguir diminuir a temperatura do interior dela, né? Então, quando a gente determinou de que maneira dTdP, a H constante, depende dos coeficientes termodinâmicos, a gente usou uma técnicazinha simples para chegar até esse resultado. Eu vou me lembrar daquele exemplo para estabelecer aqui uma proposta de uma técnica geral que você pode utilizar para qualquer conversão desse tipo. Então, quando eu falo conversão de derivadas, o que eu estou entendendo é pega uma derivada parcial qualquer termodinâmica e é o processo de escrevê-la em termos dos coeficientes termodinâmicos. Isso é que é conversão de derivada. Uma técnica que eu vou propor a você não é única, enfim, é uma técnica relativamente simples e que dá conta da imensa maioria dos casos que você vai encontrar na prática. Então, o primeiro passo dessa técnica é você levar todos os potenciais termodinâmicos que aparecerem na sua derivada parcial para os numeradores. Então, aqui é levar potenciais. Aqui ao lado eu vou exemplificar o que eu estou dizendo com o cálculo que a gente fez na aula passada. Então, na aula passada a gente queria determinar de que maneira dTdP, a H constante, dependia dos coeficientes termodinâmicos. Veja que essa derivada parcial que eu quero converter, ela inclui um potencial termodinâmico, mas está num lugarzinho ruim. Ele é exatamente a grandeza que é mantida constante ao longo dessa derivação. Então, a primeira coisa é levar potenciais para os numeradores. Os potenciais a que eu me refiro aqui são U, H, F e G. Tá? Como é que eu levo isso para o numerador? Eu vou usar propriedades das derivadas parciais. A propriedade que eu vou usar nesse caso é aquela que me diz que o produto de 3 derivadas parciais envolvendo T, P e H tem que dar menos 1. Então isso aqui eu vou continuar escrevendo aqui. Lembre, a gente mantém sempre a ordem PHT, PHT e a última é isso aqui tem que dar menos 1. Levei o H para um numerador, mas ainda tem um H fora do numerador aqui. Mas eu posso levá-lo para o numerador facilmente se eu passar isso para o outro lado. Porque vai ficar menos, eu passo isso aqui vai para o denominador. Eu vou escrever essa aqui primeiro. Porque a outra seria dPdH a T constante. Mas a gente também aprendeu que eu posso invertê-la, eu coloco ela no numerador e aí o H vai para cima. dH, dP, AT. Então, o primeiro passo foi cumprido. O segundo passo é eliminar esses potenciais através de suas diferenciais. Muito bem, o que eu quero dizer com isso?
Olhe, por exemplo, para DH/dP a T constante. DH/dP a T constante é o quê? O de baixo é facílimo, né? Porque o de baixo a gente já sabe o que é. Isso aqui já morre sozinho, porque isso aqui é a capacidade térmica a pressão constante. Então eu tenho que me preocupar agora com o de cima. O de cima é que eu quero eliminar. Então, eliminar o potencial através de diferenciais ou através da sua conexão com os coeficientes termodinâmicos, como foi o caso aqui. Muito bem, e como é que eu determino, então, como é que eu elimino a entalpia desse numerador? Eu lembro quem é DH. DH a gente obtém a partir de DU, da diferencial da energia, por uma transformada de Legendre. E essa transformada de Legendre faz com que as funções de P e V sejam invertidas. Na energia, nós temos um termo que é menos PdV, então tem uma diferencial de volume. Tá? Para a gente obter entalpia, a gente soma a energia ao produto PV, porque aí PdV vai sumir e vai ficar VdP, não é isso? Então nós vamos ficar com TdS mais VdP. E em que isso me ajuda? Porque agora eu posso interpretar DH/dP a T constante como sendo o resultado de tomar DH/dP e fazer T constante nessa brincadeira, né? Então isso aqui vai dar mas aí sobrou aqui uma derivada da entropia. Muito bem, aí tem o próximo passo. Se necessário, leva a entropia para o numerador. Nesse caso nem é necessário porque ela já está no numerador. E aí eliminá-la. Por exemplo, usando uma relação de Maxwell. Vamos ver como é que eu posso fazer isso. Será que eu posso fazer isso nesse caso? Vamos ver. Aqui eu vejo que S pode ser entendida como uma derivada de G com relação a T, com sinal negativo. Não é? G depende de T e P. A outra derivada de G, que é a derivada de G com relação a P, quando T é fixo, é V também com sinal negativo. Então, se eu tomar essa quantidade e derivar com relação a T, isso tem que ser igual à derivada desta quantidade com relação a P, porque são ambas segundas derivadas cruzadas da energia de Gibbs. E observe que os sinais estão iguais. Então, onde aparece ds dp a T constante, eu vou substituir por uma relação de Maxwell pelo que mesmo? S é dg dt a P constante. Por outro lado, V é dg dp a T constante. Se eu tomar a derivada disto com relação a T, isso é a segunda derivada de G na ordem PT. Se eu tomar a derivada de S com relação a P, isso é a segunda derivada de G na ordem TP, na ordem inversa. Portanto, são iguais. Então, ds dp a T constante é igual a dv dt a P constante. Muito bem. O próximo passo é levar V. Professor, o sinal está invertido. Será? Vamos ver. S é dg dt a P constante com sinal negativo. V, tá certo. V é dg dp a T constante com sinal positivo. Então aqui tem um sinal de menos. Obrigado. Levar V para o numerador. Não foi necessário, porque
O V já apareceu espontaneamente no numerador. Né? E agora? Agora, as derivadas de V que vão aparecer aí, elas vão estar todas ligadas a algum coeficiente termodinâmico. A que coeficiente termodinâmico essa derivada está relacionada? Ao coeficiente de expansão volumétrico, né? Que é, lembre, o coeficiente de expansão é I sobre V. 1 sobre V, dV dt a P constante. Portanto, isso aqui é o coeficiente de expansão vezes V. E a nossa tarefa terminou. Isso aqui vai dar, portanto, menos... Menos beta V, né? Porque o beta não é negativo. É proporcional lá. Só isso aqui é que é o beta V, o menos está fora disso, né? Então isso aqui em cima fica V menos beta V, V em evidência. Ainda tem um T nessa brincadeira, que está multiplicando o beta. Pronto, aí está. Tá? Então eu lhe mostrei, levar V para o numerador e aqui identificar os coeficientes termodinâmicos que resultaram. Essa técnica não é exatamente infalível, mas ela resolve a imensa maioria dos problemas que a gente vai encontrar aqui na nossa disciplina.